Deus é o Criador e a humanidade, junto com toda a criação, são criaturas. Quando Deus criou todas as coisas, Ele as fez perfeitas e sem defeitos. Porém, perfeição não significa plenitude. Algo pode ser perfeito e ainda assim ser limitado. Pense em uma caneca, por exemplo, como essa. Ela pode ser perfeitamente moldada, sem falhas, bela e funcional. Mas, por melhor que seja, nunca poderá conter toda a água do oceano. Ela tem suas limitações. Assim, também, acontece com a humanidade. Adão e Eva foram feitos perfeitos em seu propósito original, mas limitados diante de Deus e de toda a realidade. Esse relacionamento, no entanto, foi quebrado na queda. A ordem de Deus e a escolha do ser humano. No Éden, Deus deu uma ordem ao primeiro casal. Essa ordem não foi um capricho divino, uma imposição autoritária, uma privação da liberdade humana. Pelo contrário, foi um limite essencial. Deus, como Criador, é o único que pode conhecer plenamente o certo e o errado, o bem e o mal, o que o ser humano pode e não pode fazer. Por isso, ele disse: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque, olha a consequência, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi um alerta, foi um aviso para a limitação do homem. Aqui, Deus estava mostrando ao ser humano sua limitação, simplesmente dizendo o que é certo e o que é errado. Muitas pessoas se perguntam: se Deus sabia que o ser humano poderia desobedecer, por que colocou aquela árvore no jardim? Não teria sido mais fácil simplesmente não criá-la? De fato, essa é uma questão difícil, mas algo importante a ser considerado. A liberdade, que é tão enfatizada, principalmente em nossos tempos, só existe onde há a possibilidade de escolhas do diferente. Pense num relacionamento entre marido e mulher. O casal escolheu um ao outro, mesmo tendo várias opções. Dentro da relação, a fidelidade só existe porque há a possibilidade de infidelidade. Concorda? Imagine hipoteticamente um mundo onde só existisse uma pessoa como opção. Se alguém perguntasse, por exemplo, você ama essa pessoa? A resposta seria sim. Mas a réplica poderia ser, claro, você não tem outra opção. O mesmo aconteceria com a fidelidade. Você é fiel? Sim, sou fiel. Mas isso não significa nada, pois não há outra opção, não há outra escolha. Percebe? Em se tratando de seres limitados, quando não há a possibilidade de escolha, não há liberdade genuína, amor genuíno, fidelidade genuína e, portanto, não há relacionamento genuíno, sadio, honesto. Deus, como um ser pessoal, e vimos isso no módulo anterior, deseja um relacionamento genuíno com os homens. Apesar de Deus ter a iniciativa e o ser humano estar em um estado de morte espiritual, a responsabilidade e a vontade humana sempre são destacados e elas são igualmente reais e importantes. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal representava a liberdade, a possibilidade de escolha para um relacionamento genuíno. A queda e suas consequências. Infelizmente, Adão e Eva tomaram a decisão de recusar Deus. Eles fizeram isso livremente. Eva foi enganada pela serpente. Adão, por sua vez, foi indiferente e negligente. Aceitou passivamente e escolheu ir
além do limite estabelecido para o homem, destacado claramente por Deus, decidindo por si mesmo o que era certo e errado, bom e mal. Até então, o ser humano era perfeito, mas limitado apenas. Agora, além de limitado, estava corrompido e deturpado, deixou de ser perfeito. Aquela caneca, linda, agora não apenas é incapaz de conter toda a água do oceano, ela está quebrada, ela está desfigurada totalmente. Não conseguia conter plenamente Deus, agora a sua compreensão estava deturpada, seu juízo comprometido, seus valores distorcidos. Era essa a realidade do ser humano a partir da queda. Isso trouxe uma consequência inevitável. A humanidade passou a não conhecer a Deus naturalmente. Sem a revelação de Deus, o ser humano não pode compreender quem Deus é e nem mesmo compreender e entender a si próprio. Ele está num estado de morte. Seus intelectos foram deturpados. Por isso, a Bíblia ensina que a iniciativa para restaurar esse relacionamento parte de Deus. Algo importante aqui também. Adão era o cabeça de toda a humanidade. E sua escolha representou toda a humanidade. Esse princípio é chamado de pecado original, que é a herança do pecado e da corrupção transmitida a todos os seres humanos a partir de Adão e Eva. É por isso que a Bíblia ensina que todas as pessoas nascem separadas de Deus, inclinadas ao pecado e necessitadas de uma intervenção divina. Esse estado de corrupção é chamado de natureza pecaminosa, a inabilidade total do ser humano. A queda não trouxe apenas corrupção à humanidade, mas também tornou o ser humano incapaz de buscar a Deus por si mesmo. A Bíblia ensina que, sem a ação da graça divina, ninguém deseja verdadeiramente a Deus ou busca o que é justo e santo. O pecado não apenas nos afasta de Deus, mas nos torna espiritualmente mortos. Efésios 2:1 declara: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados. Sem Deus, o ser humano não está apenas ferido ou enfraquecido, mas espiritualmente morto, incapaz de reagir ou dar qualquer passo em direção a Deus. E essa realidade que conhecemos como depravação total. Mas o que significa isso na prática? A mente, por exemplo, está corrompida. O ser humano não entende plenamente as coisas de Deus. O homem natural, como diz 1 Coríntios 2,14, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura. O coração também está corrompido. Os desejos, as vontades do ser humano são inclinados para o pecado. Como diz Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto o coração de todo o ser humano. A vontade está corrompida. Sem Deus, ninguém busca verdadeiramente a justiça. Não há quem entenda. Diz Paulo em Romanos 3:11. Não há quem busque a Deus. Ninguém sequer. Não só o ser humano está contra Deus, mas contra o seu próximo e contra a criação. Tudo isso significa que, se depender do ser humano, ninguém escolhe Deus. Depravação total não significa que todas as pessoas são tão más quanto poderiam ser, mas sim que o pecado afeta todas as áreas da vida dos homens e que isso é realidade em todo ser humano. Seus pensamentos, emoções, desejos e vontades. A única esperança para a humanidade
não está em uma melhora moral, em boas obras, mas na graça soberana de Deus, que transforma o coração e concede nova vida. Paulo explica isso em Romanos 5, 12 a 19, quando ele diz: por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por meio de Adão, todos herdamos a natureza pecaminosa e suas consequências. O impacto da queda na humanidade. A queda não afetou apenas Adão e Eva, mas toda a humanidade. As consequências do pecado do primeiro casal não ficaram restritas apenas a eles, mas foram transmitidas a todos os seus descendentes. Isso nos leva a um conceito fundamental: a solidariedade adâmica, ou o que é chamado a união federal em Adão. A justiça e a ira de Deus contra o pecado. A queda não apenas corrompeu a humanidade, mas também trouxe consequências inevitáveis. O ser humano tornou-se culpado e inimigo de Deus. Deus não é apenas criador, mas também juiz. Sua santidade não pode tolerar o pecado. A sua justiça exige que a desobediência seja punida. Isso é algo que o seu caráter clama. Efésios diz que, por causa do pecado, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Isso significa que a humanidade não apenas herdou a corrupção do pecado, mas também está sob o juízo divino. Muitas vezes as pessoas pensam no pecado apenas como uma fraqueza, uma falha moral, mas a Bíblia ensina que o pecado é rebelião contra Deus. E toda rebelião tem suas consequências. Deus, sendo justo, não pode simplesmente ignorar o pecado, olhar para ele e deixar impune. Ele não é um juiz corrupto que deixa o culpado impune. Pelo contrário, a ira de Deus é a expressão da sua justiça santa contra a maldade. Isso nos leva a um grande dilema. Se Deus é justo e o pecado merece punição, como pode haver esperança para a humanidade? No próprio Deus. Embora sua justiça exija punição, seu amor revela um caminho de redenção, algo que exploraremos mais adiante. A partir daqui, entendemos melhor como essa corrupção afeta cada ser humano e como há a necessidade de Deus, em sua graça, revelar um caminho para a restauração. O livre-arbítrio e a influência do pecado. Adão e Eva eram livres para tomar decisões sem nenhuma influência ou tendência sobre eles. Eles possuíam a capacidade real de escolher entre obedecer ou desobedecer a Deus, ou seja, tinham livre-arbítrio. O seu arbítrio, a sua escolha, era livre de qualquer influência. No entanto, após a queda, essa liberdade não permaneceu da mesma forma. Os seres humanos ainda fazem escolhas, mas essas escolhas não são mais totalmente livres. Agora, todas as decisões humanas são influenciadas e impulsionadas pela natureza pecaminosa. Isso significa que sempre que uma pessoa se depara com diferentes opções, sua tendência natural será escolher o caminho errado, aquele que afasta de Deus e conduz ao pecado. Porém, do contrário, todas as vezes que alguém escolhe o que é bom e correto, isso não vem naturalmente do ser humano, mas é resultado da graça de Deus agindo sobre ele. Se não fosse a ação de Deus, ninguém escolheria o que é verdadeiramente justo e santo, pois nossa inclinação natural sempre será para o pecado. Isso mostra que não há mérito humano na prática do bem, mas sim uma atuação da graça divina que ilumina, transforma e capacita o coração humano. Sem
a intervenção de Deus, essa inclinação pecaminosa torna impossível que o ser humano busque espontaneamente o que é verdadeiramente bom e santo. E a humanidade continuaria completamente entregue à corrupção do pecado. Esse entendimento nos ajuda a perceber o impacto profundo da queda e a necessidade urgente da graça divina para restaurar o relacionamento entre Deus e a humanidade. A queda de Adão e Eva não afetou apenas a humanidade, mas toda a criação. Uma questão já citada que é importante enfatizar é que a queda da humanidade não afetou apenas eles, os seres humanos, mas também toda a criação. Quando o pecado entrou no mundo, a ordem natural estabelecida por Deus foi corrompida. A natureza, que antes refletia a perfeição da criação de Deus, passou a experimentar desordem e degradação. Como consequência do pecado, a terra foi maldita e suas colheitas passaram a ser mais difíceis e sujeitas ao trabalho árduo e ao sofrimento. Maldita é a terra, por tua causa. Em sofrimento comerás dela todos os dias da sua vida. Isso foi o que Deus disse a Adão em Gênesis 3:17. Toda a criação passou a ser afetada pela corrupção do pecado, levando a uma luta constante entre as forças da natureza e a humanidade. O caos, as tempestades e as catástrofes naturais são reflexos dessa desordem que entrou no mundo. Porque a criação aguarda com ardente expectativa, diz Romanos 8,19, a revelação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. A morte, que não fazia parte do plano original de Deus, passou a afetar não só os seres humanos, mas também os animais, as plantas. Toda a criação experimenta a morte e a decadência como parte da maldição que veio com o pecado. Assim como, diz Romanos 5,12, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A redenção trazida por Cristo não se limita então apenas à humanidade, mas se estende a toda a criação, que será restaurada na vinda de Cristo. A criação aguarda e ela faz isso ansiosamente, essa restauração, onde tudo será renovado e a ordem original será restabelecida. A graça comum e a graça especial. Diante da corrupção total da humanidade, se Deus não agisse, tudo estaria entregue ao caos absoluto. Percebe? Mas Deus, em sua bondade, derrama graça sobre toda a humanidade, mesmo sobre aqueles que não creem nele. Isso se manifesta de duas formas: a graça comum e a graça especial. Deus preserva a ordem do mundo. Isso é a graça comum, algo que atinge todos os seres humanos, não apenas os salvos. Impede que o mal se manifeste em sua totalidade e concede dons e bênçãos a todos os seres humanos. Mateus 5,45, por exemplo, diz: ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A graça comum se manifesta, por exemplo, na moralidade que ainda existe na humanidade, impedindo que sejamos tão perversos quanto podemos ser. No intelecto, na arte, na ciência, na cultura, permitindo que os seres humanos desenvolvam conhecimento, progresso. No governo e na justiça, que limitam a anarquia e estabelecem ordem na sociedade. Essa graça não salva, mas é importante, porque impede que o mundo se torne um inferno insuportável. E com isso, a humanidade consegue viver de uma forma mínima,
sem se destruir totalmente. A segunda é a graça especial, que, diferente da graça comum, é a graça que salva. A graça especial é dada somente aos eleitos, transformando seus corações e conduzindo-os à fé em Cristo. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça especial regenera o pecador, dá-lhes um novo coração e o leva à salvação. Se não fosse por essa graça, ninguém creria em Deus, pois o ser humano, por si só, nunca buscaria a Deus voluntariamente, espontaneamente. Esse entendimento nos mostra que tudo depende da ação de Deus. Não há mérito humano, mas somente a misericórdia e o poder de Deus salva aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Para ilustrar, o relacionamento entre Deus e o homem pode ser comparado a um vaso de cerâmica, o oleiro. Quando o vaso quebra, quem pode consertar e restaurar ele, senão o oleiro que o criou? Na Bíblia, Deus é frequentemente descrito como o oleiro e o ser humano como o barro. Isso, por exemplo, está em Isaías 64:8, Jeremias 18:6. O oleiro tem total autoridade sobre o vaso e é o único que pode moldá-lo conforme sua vontade. Ele apenas conhece o vaso, ele apenas sabe fazer o vaso. Quando o vaso, a humanidade, se quebra, a queda e o pecado, ele não pode se restaurar sozinho. Apenas o oleiro, Deus, tem o poder e a soberania para reconstruí-lo e restaurá-lo. Como um vaso quebrado, não pode se consertar sozinho. A humanidade caída precisa da intervenção redentora de Deus para ser restaurada. Agora o papel de Cristo na restauração. Se a humanidade está espiritualmente morta, inclinada ao pecado, incapaz de se salvar, como pode haver esperança? Em Cristo. Desde o momento da queda, Deus já revelou seu plano redentivo. Gênesis 3,15 diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus falou para a serpente, entre a tua descendência e o teu descendente, uma referência a Cristo. Este Cristo te ferirá a cabeça, a serpente, uma referência a Satanás, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tudo já estava profetizado no exato momento da queda. Essa promessa apontava para Cristo, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Cristo é o único capaz de restaurar aquilo que foi perdido na queda. Se Adão desobedeceu a Deus, Cristo obedeceu perfeitamente. Se Adão trouxe a morte e condenação, Cristo trouxe vida e justificação. Se Adão quebrou o relacionamento com Deus, Cristo restaurou esse relacionamento através de seu sacrifício na cruz. O ser humano está em Adão ou está em Cristo? Se continuar em Adão, será perdição. Precisa ser encabeçada em Cristo, para que assim possa ser reconciliada novamente no relacionamento com Deus e obter a salvação. Paulo explica essa restauração em Romanos 5. Ele diz: pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos tornaram-se pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Essa é a realidade do plano redentivo de Deus. É a restauração que ele fará. E a minha urgência e a sua urgência é participar dessa restauração. Na cruz, então, Cristo pagou a dívida do pecado
satisfazendo a justiça de Deus. Sofreu a punição que nós merecíamos. Abriu o caminho para os eleitos, para que eles fossem restaurados e reconciliados com Deus. Essa restauração, no entanto, não é automática, mas é aplicada a cada pessoa, individualmente, através da graça especial que vimos anteriormente. Adão e Cristo são, então, dois representantes da humanidade, cada um com impacto definitivo sobre aqueles que estão sob seu encabeçamento. Em Adão, toda a humanidade caiu, herdando a culpa, a corrupção, a morte espiritual. Em Cristo, os eleitos são restaurados, recebendo justiça, vida e reconciliação em Deus. É por isso que Cristo é chamado de o segundo Adão. Paulo explica essa realidade em 1 Coríntios 15, 22, quando ele diz: assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a grande troca. O que foi perdido em Adão é plenamente restaurado em Cristo, para aqueles que pertencem a Ele. Sem Cristo, portanto, não há restauração. Ele é o único caminho para a reconciliação com Deus. Eu sou o caminho, disse Jesus, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 14, verso 6. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado por ter chegado até aqui comigo. Juntos estamos discorrendo um pouco mais sobre os elementos essenciais a fim de entender, compreender o cristianismo. Que Deus o abençoe e até a próxima, se assim Deus permitir.